vamos retornar agora para a segunda parte. Vai ser bem mais rápida essa aqui. Não só pelo fato dos livros serem menores. Apesar que nós temos ali 12 livros. Mas como eles são menores, dá para a gente trabalhar mais rápido com eles. Então, para recordar vocês, profetas maiores, a extensão do seu livro era maior. Profetas menores, a extensão do seu livro era menor. E o interessante, quando a gente olha para essa sequência, ela segue o mesmo do cânon judaico. Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que é o último livro que nós temos no Antigo Testamento. Se a gente for olhar para todos eles, Oséias, Amós e Miqueias viveram na mesma época junto com o profeta Isaías. E eles detêm ali um título de os tempos áureos da profecia hebraica. Não que os outros não fossem, mas a gente pode colocar assim, aquele momento mais marcante, vamos usar esse termo, das profecias, foi nesse quarteto, com Oséias, Amós, Miqueias e Isaías, por volta de 790 até 695 antes de Cristo. E eles profetizaram também sobre o reino do norte, enquanto Miqueias profetizava em Judá. Essa aqui é para vocês entenderem quando houve a ruptura do reino de Israel. Ficou o reino do norte e Judá. Enquanto Oséias e Amós profetizavam lá sobre o reino do norte, Miqueias ficava responsável pelas profecias na parte sul ali em Judá. Profetas, escreva aí para você sempre guardar. O que são os profetas? Porta-vozes de Deus para ensinar o povo e anunciar as coisas futuras. Os profetas eram porta-vozes de Deus para ensinar o povo e anunciar as coisas futuras. Os sacerdotes apresentavam o povo a Deus e os profetas, Deus ao povo. Eu vou repetir para você escrever, ó. Os profetas eram porta-vozes de Deus para ensinar o povo e anunciar as coisas futuras. Por isso que eu sempre digo assim, o profeta ele tem que ter esse cuidado para que isso não suba a cabeça e ele pensar que ele tem um poder de que está anunciando coisas futuras. Porque de verdade, vamos falar aqui, quem não teria vontade de saber o que vai acontecer no futuro? Por menor que seja, a gente ainda tem uma vontade. Quando a gente pega os filmes de ficção, aquelas pessoas que recebem poder, qual que é a primeira coisa que eles querem fazer? Não, eu quero saber quais são os números da Mega Sena, eu quero saber o que vai acontecer para eu poder fazer uma aposta, eu quero fazer isso e tudo mais. Veja que é um poder tentador. Tanto é que dentro das superstições, dentro do misticismo que existe, do ocultismo, as pessoas buscam muito mais quem? Os adivinhadores. Aquele que consegue ler a sua vida através da borra do café, aquele que lê a palma da mão, é aquele que consegue ver através da íris dos olhos. Claro, liga tchá. E olha só, você falou dele, eu lembrei agora, eles lançaram uma série sobre ele na Netflix, mas o poder, da magnitude que aquele homem tinha, exato. Aonde ele chegava, as pessoas desejavam saber quem é, o que ele tem. E quando você começa a ouvir, você vê que nada mais é do que, não é bem uma adivinhação, mas é assim, é ele ter o conhecimento necessário para olhar para você e pegar todo o teu histórico, sem você falar, e sem ele fazer uma pesquisa, mas através das suas palavras, através do seu rosto, e vai passando informações. É assim quando as pessoas gostam de ler horóscopo. Se você pegar um horóscopo, uma vez eu vi no jornal isso, foi bem interessante, é um horóscopo de 30 anos atrás, com um mais atualizado. As mensagens eram iguais, não tem uma diferença. Mas quando você pega isso, se você um dia lê o horóscopo, você lê e fala assim, está falando de mim, olha só, o dia que eu nasci, realmente tudo isso que fala sobre 25 de setembro sou eu. Isso ainda a pessoa fala assim, os librianos, que de acordo com a data eu seria do signo de Libra.
Ó, o libriano realmente, ele é uma pessoa ponderada, ele é uma pessoa que, por isso que tem o símbolo da balança, porque ele balança tudo que ele fala, ele é uma pessoa muito diplomática, aí você fala assim, realmente, ó. Porque ele vai pegando pontos importantes da sua vida, e aí ele faz com que isso traga para você o entendimento de que, olha só, ele fala sobre mim. Por isso que eles trazem uma persuasão tão grande, uma magnitude, um vislumbre que você fica assim admirado, você quer aquilo. E aí é onde as pessoas pagam milhares e milhares de reais ou de dólares para poder ouvir sobre o que eles têm que fazer ou não. E a gente tem que tomar cuidado porque, infelizmente, hoje nós temos pessoas que só trocaram o nome. Ao invés de colocar lá clarividência, colocar lá leitura de mão, eles colocam poder de autoajuda, eles colocam lá, sou o seu guia, sou o seu guru. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita pessoa que, infelizmente, são uns charlatões. Eles usam daquilo que realmente pode ser usado para a glória de Deus, para trazer benefícios próprios. Onde que eu parei? A segunda frase, não foi? Os sacerdotes apresentavam o povo a Deus, e os profetas, Deus ao povo. Era isso? Ou você ia fazer uma pergunta? Perdão. Perdão. Isso. Não, isso aí realmente é igual você fazer massagem na planta dos pés. Tinha a irmã aqui, eu esqueço o nome dela, que é a irmã do Edinho, a mulher do Edinho. Ela faz isso. Isso aí não é ocultismo, porque está no teu corpo. Você está massageando uma parte, o nosso corpo todo ele é interligado. Então, isso não é ocultismo. O ocultismo é quando a pessoa ela quer fazer algo olhando para você pela íris do olho e te dar previsões futuras. Aí sim. Aí tem que tomar cuidado. Tem partes que não são. São vertentes. Assim como o coach que a gente tem tão forte hoje, tem vertentes que fuja. Mas tem aquela que realmente é centrada, é algo que realmente traz ensinamento para você, traz uma mudança de perspectiva. A gente sempre tem que estar atento. Eu tinha uns 2 pés muito atrás com esse negócio de coach, uns 5 ou 6 anos atrás. Até quando eu fiz o curso, falei, realmente, não é a baboseira que eu ouvia de todo mundo. Tem fundamento, mas claro que, exatamente, tem coisa dentro do próprio curso que dá para você aproveitar tranquilamente, você não vai fugir da sua fé, mas tem aquelas pessoas que infelizmente usam disso para levantar recurso financeiro, para trazer enganação para o povo e tudo mais. Assim como a gente tem padres, a gente tem pastores, missionários que infelizmente se deixam levar pelo poder que isso emana para que ele tenha, e ele fala, não, eu quero realmente agora ser aquele que atrai dinheiro para mim, não para a glória de Deus. Mas essa questão da íris, sim, tem pessoas que conseguem ver através, né? Assim como tem pessoas que conseguem descobrir que tem doenças no olho por causa do flash. Quando vai tirar foto, lembra? Eu não lembro que isso era cataratas ou alguma outra doença, quando tirava foto no flash, a criança está com um problema na visão, porque apareceu ele na foto. Isso aí não tem nada de misticismo nem de ocultismo. Mas é na questão assim de poder ler a borra do café, que é o café árabe, porque como fica um pozinho bem fino, aí no fundo assim, tinha uma mulher aqui em Moarama que fazia isso, ali perto do Ouro Verde, se eu não me engano, e ela fazia isso. Eu lembro que lá bem atrás, minha mãe foi um dia lá e eu era pequeno, eu lembro da cena, a gente indo lá e ela lendo dentro da xícara, mas graças a Deus não pertencemos mais a isso. E se um dia você for tomar um café árabe, só tome o café, tá? Não precisa ler. A gente tem aqui um restaurante que serve café e pronto, é café. Só por isso. Pegaram a segunda frase? Então os sacerdotes apresentavam o povo a Deus e os profetas, Deus ao povo. Muito bem. Então, o primeiro livro que a gente tem é o livro de Oséias. Está projetado? Foi. Olha só, o livro do profeta Oséias diz sobre vida e ministério refletem a infidelidade de Israel. Isso aqui é muito sério, porque quando a gente olha para o livro de Oséias, a gente vê que tudo ali estava refletindo sobre a infidelidade de Israel. Daí a gente entra naquele
círculo vicioso que a gente viu, acho que na segunda aula, se eu não me engano, ou terceira, de que Israel está indo numa boa maré. Aí eles, de repente eles falam assim, vamos fazer um negocinho errado aqui? Vamos adorar um outro Deus? Aí vem condenação. Aí Deus levantava um juiz. O juiz trazia ordem e decência para o povo voltava o seu rosto para Deus. Aí tinha ali remissão dos pecados, tinha a organização de Israel. Aí de repente eles, fizemos outra coisinha errada, aí voltava. Era um círculo vicioso naquele povo que eles faziam isso. E se não tomar cuidado, Israel volta a fazer isso novamente. Por isso que muitas vezes você fala assim, Israel nunca é destruída. Por quê? Porque existe a misericórdia do Senhor sobre a terra de Israel, sobre o povo de Israel, porque é o povo escolhido. Mas o povo tem que entender que não é porque eles são o povo escolhido, e isso foi aberto para todas as outras nações, todos os outros povos, quando Jesus Cristo morre na cruz, porque ele diz, eu vim para aqueles que me rejeitaram, e por isso foi aberto agora a todos. Porque Jesus veio para a remissão do povo de Israel, veio para trazer aquele povo, mas aquele povo que era para ser remido, eles rejeitaram o Cristo, eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram Jesus. E isso foi aberto a todos os outros povos. E sempre fica nesse círculo vicioso. Está indo numa bonança, tranquilo, águas tranquilas, de repente, não, vamos fazer um negócio errado aqui, vamos adorar um outro Deus, vamos levantar um altar, vamos criar uma estrutura que cultue outro Deus. Não, está se tornando meio relativo, não, aquilo que Deus escreveu lá já não é mais, agora é a nossa versão, é isso que funciona, e aí cai, quebra, mas a misericórdia do Senhor vem. E veja que interessante, que se você pega desde Gênesis até Apocalipse, a misericórdia do Senhor está em cada uma das passagens da Bíblia. O primeiro ponto que a gente vê da misericórdia de Deus, que muitas pessoas muitas vezes não se atentam, é quando ele expulsa Adão e Eva do jardim. Qual foi o ponto da misericórdia de Deus sobre a vida deles? Porque Deus não os matou. Também. Mas o ponto crucial foi que Deus teve que fazer um sacrifício, matando um animal, para produzir roupas, para esconder a vergonha deles. Veja que sempre há a misericórdia do Senhor. Então não há esse papel de Deus vilão, Deus carrasco, mas é um Deus de amor, porém justo, correto, íntegro, benigno, misericordioso. E o livro do profeta Ezequiel também traz o que? Imagens do amor de Deus por seu povo, apesar da infidelidade. Foi o que eu acabei de falar. Ainda que o povo estava andando ali, em passos tortos, fazendo coisa errada, Deus olhava e falava assim, eu amo meu povo, eu quero eles para mim, eu quero que eles voltem o rosto deles para mim. E ele trazia isso através da vida do profeta Oséias. E aí o profeta Oséias também tem o que? Um chamado ao arrependimento e o retorno à aliança, que foi quebrado. Porque quando eles cometiam os seus pecados, eles quebravam a aliança do Senhor. Eles quebravam a aliança que eles tinham com o Senhor. Mas o profeta Oséias fala assim, parem, voltem para o Senhor, coloquem o rosto no chão, orem, peçam misericórdia, se arrependam de fato no seu coração, para que o Senhor possa olhar para vocês e trazer novamente um tempo de paz, um tempo de esperança, um tempo de alegria, de amor, de benignidade que vem do coração do Senhor. O livro de Oséias, então, trata sobre isso. Aqui, só um detalhe importante que eu não falei. Todos os livros dos profetas menores recebem os seus nomes porque foram eles mesmos que escreveram. Ainda que sejam alguns curtos, como a gente vai ver daqui a pouco, todos eles foram os próprios autores. Não teve um outro, como a gente tem o livro de Romanos, a gente tem o livro de Tessalonicenses, que não foram pessoas ali, foram outros autores que escreveram. A situação histórica, política e religiosa em Israel na época do profeta Oséias, eles formam um conjunto todo especial porque ali tem um drama simbólico que posta para nós diante dos olhos daquele povo a infidelidade do povo diante do Senhor. Um outro ponto que eu grifei, eu não coloquei no projetor, mas fala assim, na infidelidade, ele tratava com essa imagem dessa figura, na infidelidade de uma esposa com seu legítimo marido,
Anunciava-se ao seu castigo, mas também o seu arrependimento e a sua reconciliação, e enfim, a sua vida renovada e mais feliz. Quando a gente olha para o livro de Oséias, ele estava dizendo o seguinte: Israel, você está vivendo com uma mulher que traiu seu marido, uma mulher que traiu um marido bondoso, cuidadoso, gentil, amoroso, que faz tudo para que você tenha uma vida boa, e você traiu. Mas entenda que você está no tempo de pedir perdão. Você está no tempo de voltar e reconciliar-se com o seu amado marido. Era essa a mensagem do livro de Oséias para aquele povo em Israel. E isso traz uma mensagem para nós, porque nós somos a noiva do Senhor. E ainda que venhamos a cometer um pecado, venhamos a virar as nossas costas para Jesus, que nós possamos entender que Deus está dizendo o seguinte: eu amo você. Eu quero que você se arrependa, eu quero que você se volte para mim, eu quero que você entenda que tudo que você fez foi errado, mas eu estou aqui para te perdoar. Vem, porque eu sou o seu noivo amado, e estou esperando a minha noiva, para que a gente possa subir na glória eterna. Depois, a gente tem o livro do profeta Joel, que enfatiza o dia do Senhor, julgamento e restauração. Ali a gente tem um primeiro momento que fala sobre aquilo que a gente estava estudando com o pastor Giovanni no culto, sobre o livro de Apocalipse. O dia do Senhor, ele enfatiza isso, para que a gente possa entender que esse dia, de fato, vai existir. Esse dia, de fato, vai haver ali um julgamento, mas também haverá restauração para todos aqueles que se arrependeram verdadeiramente e buscam ao Senhor. O profeta Joel, o significado do nome da palavra, do nome dele é Javé é Deus. Veja que os nomes dos profetas eram como cartões. Eu lembro que eu disse para vocês aqui na aula passada. O nome do profeta já era o cartão de visita, para que ele entendesse: olha, não é um nome qualquer, é um nome que já anuncia a presença do Senhor. Aonde ele chega, ele fala: meu nome é Joel, meu nome é Javé é Deus. Situação histórica, política e religiosa em Israel na época do profeta Joel. Joel profetizou numa época de grande devastação de toda a terra de Judá, porque ele pega aquela parte da região sul. Ali tinha uma enorme praga de gafanhoto que tinha devastado toda a zona rural, toda a vegetação, destruiu tanto a pastagem das ovelhas, dos gados, e até mesmo tirou casca da árvore de figo. Então, tudo aquilo que era de consumo daquele povo foi destruído por essa praga de gafanhotos, que a gente tem por semelhante modo lá quando acontece a praga no Egito. Ele apelava em um ato de arrependimento nacional, uma festa solene, que a gente pode ler no capítulo 2, versículo 12. Eu vou abrir para ler aqui para os irmãos. Joel, capítulo 2, você pode anotar aí, versículo 12. Tem uma Bíblia aí no fundo, amor? Tem uma Bíblia aí no fundo? Que o meu celular não está abrindo aqui o livro. Presta. Obrigado. Joel 2:12, ele diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. 13, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal.
Entenda que todas as vezes que você cometer um pecado, todas as vezes que você ter um deslize, você tem a oportunidade de voltar e falar com o Senhor. E aqui, o profeta Joel está trazendo para o povo, não para um grupo pequeno, mas ele está trazendo para um arrependimento nacional. É como se ele tivesse o poder de chegar em todas as emissoras de televisão hoje e falar assim, ó, eu quero um pronunciamento meu em rede nacional, de rádio, de internet, porque não vai ter canal agora que você queira mudar que não tenha a minha voz. Porque hoje a gente tem, quando o presidente faz, ou algum senador faz um pronunciamento, você ainda pode voltar lá e falar, não, vou mudar lá para um canal pago, porque lá não tem o pronunciamento. Mas tudo que é de TV aberta no Brasil, naquele momento está passando o pronunciamento daquela pessoa, daquele político. Se Joel tivesse essa oportunidade, ele faria isso. Ele ia colocar, ele ia gritar para os 4 cantos, falar assim, se arrependam, volte para o Senhor, busque a face do Senhor. Porque o versículo 13, ó, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Por que ele está falando isso? Porque é normal que as pessoas tenham um desejo de falar assim, olha meu rosto, eu estou muito batido, eu estou arrependido. Mas será que verdadeiramente no coração isso é real? E aí as pessoas, porque naquela época era por costume, a pessoa rasgar suas vestes, se deitar na terra, cobrir a cabeça com cinzas para demonstrar ali o arrependimento. Mas o que Joel estava falando para o povo? Não é isso que vai trazer o arrependimento sincero, mas é sim o seu coração rasgado diante do Senhor. É o que a gente fala hoje com relação à adoração. As pessoas confundem a adoração com o momento que nós fazemos aqui no culto antes de iniciar a palavra. 3, 4 louvores. Nossa, agora eu estou adorando a Deus. E eu vou ainda além, nada contra, porque aqui a gente ainda vai ter essa oportunidade. Não, porque tem uma bateria ali fenomenal. Na hora que o baterista está tocando assim, parece que vem uma unção diferente. Aí o dia que não tem baterista, não, porque hoje tem um baixo ali que, nossa, cada vez que ele dedilhava aquele baixo, eu me arrepiava, eu sentia a presença do Espírito Santo, mas hoje não tem, porque o rapaz não pôde vir, então não teve. Não, essa adoração, na verdade, é um momento que a gente tem de entoar cânticos que louvam ao Senhor. Mas a verdadeira adoração, ela está aqui dentro do nosso coração, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, aonde nós caminhamos, com aquilo que nós assistimos. Porque seria muito bom, a gente vem para a igreja, canta louvores, ergue a mão, bate palma, dá uns pulinhos e fala, adorei a Deus. Só que daí tem pessoas que estão lá assim, louvai ao Senhor, mas o coração está assim, né? O coração e a mente ligado. Nossa, se eu pegar aquela pessoa, mas eu vou dar tanto na cara dela. Por que ele fez isso comigo? Não, eu tenho que resolver esse problema agora. Mas só está assim, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. No coração. Aí sabe aqueles desenhos que ficava um anjinho, um demônio do lado? Aí o anjinho está aqui tentando falar assim, vai, adora a Deus, é do Pica-Pau. E aí o demônio assim, vai, isso, ó, você viu o que ele falou para você hoje? Nossa, se eu fosse você amanhã, eu falava o dobro. Não, para de adorar, pega o seu celular e escreve agora para ele. Vai, arrebenta com a... Não, não é isso. Adoração é o seu coração ligado a Deus. E aí, o terceiro ponto, que era a promessa do derramamento do Espírito Santo. A gente já vê isso muito bem no livro de Joel, falando sobre essa questão de que o Espírito Santo seria derramado sobre as pessoas. Nesse momento da história de Israel, o país tinha sido atingido por uma fome muito grande. E Joel, ele via nisso um precursor de destruição, e uma destruição ainda maior, que viria da parte do Todo-Poderoso, onde até os animais arfavam e gemiam em desmaio de fome. Era uma fome que não se alastrava apenas para as pessoas, mas era uma fome que se alastrava até para os animais. Era um período de muita tristeza, de muita miséria, porque depois do gafanhoto veio uma seca terrível, e ficou ali por muitos meses, anos. O próprio profeta se sentiu impelido a cair de joelhos em vista de tudo aquilo que estava acontecendo. Olha só aqui no versículo
20 do capítulo 1, fala assim, ó: também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Nesse momento ele retrata para nós o quanto aquele povo estava sofrendo com toda essa fome. O próximo livro, o livro de Amós, que fala sobre a profecia contra a injustiça social em Israel, o que a gente vê acontecendo muito hoje nos nossos dias. Deus exige justiça e retidão, e tem uma advertência contra a religiosidade vazia, contra um povo que, se a gente for parar para analisar, está muito assim grande hoje. Uma religiosidade vazia. Ah, você é de qual religião? Não, eu sou crente, eu sou evangélico. Saiu agora a última pesquisa, o número de evangélicos no Brasil sobrepõe o número de católicos. Mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada, porque até na época, quando o número de católicos era sobrepunha, é isso? Sobrepunha o número de evangélicos, ainda também tinha pessoas católicas que não tinham seu coração entregues à Santa Igreja, como eles chamam, e nada contra eles. Da mesma forma, eu não posso ser um crente que fala assim: eu entrego meu coração ao Santíssimo Senhor, o Deus triuno. Se eu não fizer isso de fato, com verdade, nada vai acontecer. Religiosidade, ela é vazia, no ponto em que, se eu usar ela só para estética, para poder uma moda, ou poder angariar fundos, ou conquistar pessoas, ou os likes, como a gente chama na internet hoje, no dia do Senhor, Jesus vai olhar para o olho e vai falar assim: nunca vos conheci. Mas Jesus, olha lá meu Instagram, só no meu Instagram tem 1.500 postagens de versículos bíblicos. Jesus vai olhar e falar assim: e não adiantou de nada, porque você postava, mas fazia o contrário. Jesus, mas eu fui pastor e eu fiz 5.000 ministrações, está tudo registrado no YouTube, minha conta nunca caiu, olha lá. Olha, Jesus, o tanto de gente que assistia as minhas ministrações, mas era vazio. Não é isso que Jesus quer. Jesus, ele não quer likes, ele quer corações verdadeiramente entregues a ele. Depois a gente vai para o livro de Obadias, Jonas e Naum. O livro de Obadias é uma profecia contra Edom por sua arrogância e violência contra Israel. E o interessante, lembra que eu falei sobre o significado dos nomes? O nome de Obadias quer dizer servo de Deus, servo de Javé. Temos o mais breve escrito do Antigo Testamento e consta só de um e não longo capítulo de 21 versículos. Então, quando você pega o livro de Obadias, é que a Bíblia aqui da Jaqueline, ela é de estudo. Mas se você pega uma Bíblia que não tem estudo, que é Jaqueline, né? Perdão. Se você pega a Bíblia que não tem estudo, ela é apenas uma folha. Muito curto. São 21 capítulos. Mas que ele fala assim, os pecados e o castigo de Edom, a restauração e a felicidade de Israel. Pode parecer curto, mas fala muito ao nosso coração. Por quê? Porque ali o orgulho e a ousada confiança que depositavam na posição geográfica, defendida pelos fortes baluartes naturais do seu país, sua cumplicidade, alegria feroz e quando da desgraça dos hebreus, e depois o castigo até o aniquilamento, em contraste com a restauração de Israel, em suas possessões e no predomínio destes sobre a Idumeia. Eles viviam numa época que pensavam assim, nós estamos numa região privilegiada, então nós somos privilegiados. Entenda que não é a região que traz privilégios, mas é o coração entregue para o Senhor. Você entende que desde Gênesis até Apocalipse, não é o que eu faço material que me leva a Deus, mas é o meu coração entregue verdadeiramente, a minha confiança no Senhor. Continuação ali, a gente daí tem a ênfase no julgamento e na vindicação divina. Depois nós vamos para 2 livros bem curtos também, que é o livro de Jonas e Naum. Aqui a gente tem Jonas, chamado a conversão dos ninivitas, a história mais conhecida talvez da Bíblia. O homem que foi engolido por uma baleia. Está certo ou errado? Errado. Porque ele não foi engolido por uma baleia, ele foi engolido por um grande
peixe. É que nós temos o conhecimento de que grande peixe hoje é uma baleia. Mas eu já vi alguns escritores, alguns teólogos, eles são baseados em livros apócrifos, que dizem que, você já deve ter ouvido aquela história do megalodonte, um tubarão gigantesco que é maior do que a baleia azul. Diz que lá naquela época existiam esses animais de fato, enormes, gigantescos, que era possível sim de ter a capacidade de manter ali um homem dentro, sem que ele ficasse comprimido. Claro que ali também houve a misericórdia do Senhor, porque não havia como ele ficar dentro da baleia, dentro do estômago do peixe e sobreviver durante 3 dias. Mas Deus manteve ele ali preservado para que ele entendesse. E aí, uma vez o pastor Irã disse que o fato dele dizer para Deus, Deus, eu não quero ir lá para Nínive, é porque daí tinha uma questão sobre a infância dele, porque foram os ninivitas que atacaram a família dele quando ele era criança. Então ele falou assim, o quê? Me atacou lá, e agora eu vou lá levar para eles o perdão, levar para eles o arrependimento? Não, que caia fogo e queime tudo, que não sobre nada. E aí ele, naquela doce ilusão, que quando eu conto para as crianças, fala assim, ó, ele quis brincar de esconde-esconde com Deus. Mas ele se esqueceu que Deus vê tudo, e não tem como a gente se esconder de Deus. E aí ele pegou um barco, foi para Tarse, e ele falou assim, agora eu vou ficar bem escondidinho aqui, vou lá no fundo do porão, porque vai ser mais difícil ainda de Deus me procurar lá, ele não vai saber, só que ele se esqueceu que até os marinheiros que não acreditavam em Deus, chegou nele e falou assim, levanta e vai orar para o seu Deus, porque a gente já orou para todos os nossos deuses aqui e nada aconteceu. Talvez seja o seu que esteja causando toda essa turbulência aqui, toda essa manifestação nas águas. Veja que o povo acreditava mais neles, em Deus, do que o próprio Jonas. Depois a gente tem o livro de Naum, que fala sobre a profecia contra a queda de Nínive, justiça divina. E ali, o tema dos 2 livros é sobre arrependimento e juízo. Jonas, quando você chegar na sua casa, você vai ver que ele tem 4 capítulos, bem breves, mas que fala muito ao nosso coração sobre essa questão de Deus te chamou, faça aquilo que Deus quer que você faça. Depois a gente tem Naum, e aí a gente vai para o livro de Miqueias. Miqueias é um contemporâneo de Isaías, tanto que quando você pega o livro, deixa eu ver aqui para você. Obrigado, Jaqueline. Quando a gente pega o livro de Miqueias, a gente consegue ter uma ligação do que ele tinha com Isaías. Ele denuncia a injustiça social ainda, a corrupção que acontecia no país, mensagens de julgamento e esperança, e ele trazia também uma profecia messiânica notável sobre o povo. Que está em Miqueias capítulo 5, versículo 1, ele diz assim, agora reúne tuas tropas, ó filha de tropas, pois há um cerco contra nós. Com uma vara ferirão o governante de Israel na face. O que ele está trazendo? Vou ler de novo, eles estavam escrevendo, perdão. O que ele fala em Miqueias capítulo 5, versículo 1. Agora reúne tuas tropas, ó filha de tropas, pois há um cerco contra nós, contra o povo de Israel. Com uma vara ferirão o governante de Israel. Quem era o governante de Israel? Jesus, na face. O governante futuro e estabelecimento do seu reino. Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, tu o entregarás até que a parturiente dê a luz, falando sobre Maria, e então o restante dos seus irmãos voltará aos israelitas. 4. Ele permanecerá e cuidará do povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora ele será grande até os fins da terra. Ele será a nossa paz. Aqui, Miqueias estava falando sobre Jesus Cristo. E é lindo, irmãos. Pode ser livros pequenos que a gente talvez passe batido, não lê, mas quando você se
inteira de todo o assunto, você vê a grandiosidade da palavra do Senhor. Jesus não é um personagem que surgiu do nada. Ele já vinha sendo anunciado desde o começo de todo o que a gente conhece. Desde a criação ele já vem sendo anunciado, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Daí a gente vai para o livro de Abacuque, que muita gente às vezes fica perdido procurando, mas agora você vai saber onde fica, você não vai ficar mais o culto inteiro procurando e o pastor já terminou de ler. Zofonias e Ageu. Abacuque debate a justiça de Deus diante do mal. Zofonias alerta contra a idolatria e chama a reforma. Já Ageu incentiva a reconstrução do templo após o exílio babilônico. Mas olha só, cada um traz esperança e convocação à fidelidade. Ainda que eles trabalhem em pontos específicos, mas os três falam o seguinte: sejam fiéis a Deus. Entreguem o coração de vocês a Deus, porque só assim vocês estarão vivendo na plenitude do Senhor. Aí nós vamos para o penúltimo livro, livro do profeta Zacarias. E não é o Zacarias que você conhece, tá bom? Porque esse Zacarias aqui não dava risadinha e nem usava uma franjinha. Mas ele é um contemporâneo de Ageu e apoia a reconstrução do templo. Ele tem visões apocalípticas e mensagens de restauração. Traz também no seu livro a promessa do Messias e da luta contra o mal, que a gente vai encontrar depois no livro de Apocalipse. E ele enfatiza a santidade interior e a confiança em Deus. Veja que novamente ele fala, não é o que é externo, é a sua santidade interior. Por mais que você ande por caminhos tortuosos, mas se o seu coração estiver pleno e diante do Senhor, você vai passar por todas as adversidades. Mas de nada adianta você ter uma casca de santidade, mas o seu coração estar podre diante do Pai. E trata sobre a confiança. E aí nós chegamos no último livro, que é o livro de Malaquias, último profeta do Antigo Testamento. Corrige abusos religiosos e morais no período pós-exílio. Por que no período pós-exílio? Porque o povo sai da Babilônia e aí sempre vai ter aqueles que vão começar a cometer os abusos. Eles vão falar assim, não, na minha versão da Bíblia, você pode fazer isso. Na minha versão da Bíblia, se você pagar tanto, você vai ganhar uma cadeirinha lá no céu. Que a gente vê depois com bastante frequência lá na Idade Média, a Igreja Católica promovendo isso com a cabeça das pessoas, e que não é nada diferente do que a gente encontra hoje em algumas igrejas, tanto católicas quanto igrejas evangélicas. As indulgências, isso a gente tem lá na igreja da Idade Média, mas hoje a gente tem aquela questão, e sem citar nomes, mas se você levar a caneta da esperança para sua casa, você vai assinar documentos que vão trazer bênção sobre a sua vida. Eu quero, tudo bem, faça uma oferta de R$1.000. Entenda que isso é uma crítica minha mesmo, às pessoas que praticam isso, e que isso não tem fundamento nenhum diante da palavra do Senhor. É diferente de, por exemplo, você ter aqui um óleo ungido. Se você colaborar comigo com R$50, eu vou te ungir aqui no final, tá, irmãos? Não tem cabimento. Não tem cabimento. E veja que quando a pessoa ela tem entendimento, e se ela está num culto e acontece isso, o coração pesa. Porque ela fala assim, não está do jeito que devia ser. Não é dessa forma que Deus quer. Porque se Deus fala assim, a gente lê sempre isso no culto, durante o momento da oferta e dos dízimos. Venha, mas de acordo com aquilo que foi proposto no seu coração, porque Deus se alegra muito mais com aquele que traz com alegria. Então aquela história assim, eu preciso de 10 pessoas que se levantem aqui na igreja agora para, por exemplo, vir fazer uma doação para a igreja de R$1.000. Não tem cabimento um negócio desse. Isso aí você tem que bater em retirada, assim, sai. Nem fica lá batendo papo, conversando, sai, porque não é assim. Agora, se Deus chegar para você assim no teu ouvido e falar assim, eu quero que você doe esse valor, é diferente. Vocês entendem, irmãos? Não é por pressão de quem está aqui em cima. Depois ele anuncia um mensageiro que prepara o caminho. Quem que é o mensageiro que prepara o caminho? João Batista. Não, João Batista. Pode falar, João, é o seu nome.
João o Batista. Porque de Malaquias até João a gente vai ter um período de silêncio. Tanto que algumas Bíblias, as mais recentes não tem, mas as antigas, quando terminava Malaquias, ele tinha uma folha em branco, e aí a próxima já começava Mateus. Essa folha em branco não era para separar o antigo do novo. Era para ser significativo do quê? Um período de silêncio do Senhor. E aí eu aconselho você a procurar, talvez você tenha essa Bíblia na sua casa, que tem o estudo do livro de Macabeus. Ali a gente tem uma parte da história que fica fora da nossa Bíblia por causa do cânon que foi feito lá atrás, mas ele retrata muito bem o que aconteceu nesse período intertestamentário entre o Antigo e o Novo Testamento. Conclusão, para a gente finalizar: leis e profetas cumpridos plenamente. A gente tem lá em Lucas 16, versículo 16. Lucas 16, versículo 16. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. A partir de então, o evangelho do reino de Deus é anunciado e todo homem se esforça por entrar nele. Então veja que aqui o livro de Lucas fala que toda a lei e os profetas foram cumpridos, de acordo com como tinha que ser feito. As profecias messiânicas realizadas em Jesus. Poucas visões escatológicas. Tinha foco mais em Israel e no Messias. E a mensagem central de tudo isso que a gente viu na aula de hoje foi sobre justiça, fé, arrependimento e esperança. Eu espero que você tenha aprendido. Eu espero que você tenha gostado da forma como eu trouxe isso. Desejo de todo o coração que você possa, a partir de hoje, continuar a estudar, a buscar mais, a ter conhecimento sobre a palavra de Deus, porque é através do conhecimento que você não é enganado, porque é isso que vai vir sobre as nossas vidas futuramente. A gente não pode pensar que o reino de Deus está próximo, então eu tenho que esperar acontecer. Se prepare. Quando a gente ouve pregações como a do pastor Giovanni, que fala sobre os tempos do fim, a gente não tem que se desesperar e correr para o mercado e comprar tudo que vê na frente e montar um estoque de comida em casa, mas se o seu coração não estiver entregue para Deus, se o seu coração não estiver entregue para Jesus Cristo, aquela comida de nada vai adiantar. Amém? Muito obrigado a todos vocês. Depois eu vou enviar completo. No total são 53 slides. Se você for imprimir, não sei se compensa, mas você vai ter no seu celular para você poder fazer um estudo desde a nossa primeira aula, que foram 5 terças-feiras atrás. Amém?